E aí galera, sou o Dr. Neemias Bandeira. Hoje no vídeo nós vamos falar sobre o aeróbico em jejum. Tem muitos estudos que falam que realmente não tem essa função de queimar gordura, que queima mais gordura. O pessoal tem muita essa dúvida, será que o aeróbico em jejum queima mais gordura ou não? Muitos estudos mostram que não teve nenhuma alteração, mas na prática muitas pessoas fazem, estão bem e gostam do resultado. Aqui a gente não vai discutir muito isso aí se tem nos estudos ou não. Eu vou colocar aqui por que acredita-se e por que as pessoas fazem biológico e bioquimicamente, por que acredita-se que queima mais gordura quando você está em jejum do que quando não está. Vamos lá? Então, o aeróbico em jejum. Perguntinha, o aeróbico em jejum emagrece? Normalmente o pessoal faz essa pergunta aí. E sim, por quê? Depende também. Menos calorias diárias. Então, se você faz um jejum, se você dormiu a noite toda, ficou sem comer e vai de manhã fazer atividade física, você está fazendo um aeróbico em jejum, você vai emagrecer? Se depois que você voltar da atividade física e não comer tudo aquilo que você teria que comer antes, ou sua quantidade de calorias diárias vai ser menos e provavelmente você vai emagrecer, como qualquer outra dieta, tá? Então não é que o aeróbico por si só faz emagrecer. Se você comer tudo depois de novo do jejum, a quantidade de calorias diárias vai ser alta e você não vai ter nenhum emagrecimento. Esse slide aqui eu trouxe só para vocês verem um pouquinho das fontes de energia, qual o nosso corpo ele usa, que fonte de energia para queima aí, para usar como para funcionar a musculatura. Então aqui nós temos a fosfocreatina, que no vídeo sobre creatina eu explico bem como é que funciona, que é o ATP, se liga a creatina leva o fosfato até o ADP e forma-se o ATP, e esse ATP que é a molécula que vai fazer a contração muscular. Só que é uma fonte de energia super rápida, de explosão, para musculação, para séries de 10, 12 repetições, ela se esgota logo depois. Ela só se recompõe depois de 5 minutos, recompõe toda essa creatina fosfato. Menos do que isso, ela ainda fica menor do que era antes. Por isso que você não consegue fazer o mesmo número de repetições, por exemplo, numa musculação, de uma repetição para outra. Você sempre consegue fazer menos, a não ser que você descanse o tempo total. Então essa é uma das fontes de energias que é usada, a forma rápida. Todas as fontes de energia são usadas ao mesmo tempo, só que umas são mais lentas para produzir ATP do que a outra. A fosfocreatina é a mais rápida que tem. O glicogênio muscular, o que é o glicogênio? O glicogênio é a forma de armazenamento da nossa energia. Então, quando a glicose que você comeu e ficou alguma energia guardada, fica reservado ali, tanto na musculatura, quanto no fígado, quanto no rim. O glicogênio muscular, ele só é usado para a célula muscular. Fora os outros, o glicogênio hepático, que é do fígado, e do rim, eles são usados são quebrados quando você tem, por exemplo, um jejum. Você entra em jejum, você diminui o açúcar do seu sangue, isso faz com que seja estimulado o seu fígado a quebrar esse glicogênio em glicose e manter seu açúcar no sangue em níveis aceitáveis, já que você está em jejum. Ele forma aí 2 ATPs, é uma reação um pouquinho mais lenta do que a fosfocreatina, que é muito mais rápida. E o metabolismo oxidativo, que nós temos aí, que é a 95% da energia utilizada, que é aquele que nós já falamos em outros vídeos até sobre o ciclo de Krebs, tal, entre todas as proteínas, lipídios, gorduras, também são tudo ao mesmo tempo, são várias vias até ser utilizado tudo direitinho, são várias reações, demora um pouquinho mais para disponibilizar o ATP. Nesse slide a gente vê aqui basicamente isso que a gente falou, só a velocidade de crescimento. Aqui de um lado a gente tem porcentagem de energia, esse primeiro aqui nós estamos falando sobre a creatina, ela diminui rapidamente, olha, a gente coloca, dá para ver ali que são 30 segundos, você esgota o nível de creatina fosfato, depois precisa de 5 minutos para repor tudo, pelo menos. Então é um sistema de energia rápido, imediato, ATP-CP. Depois nós temos aí uma fonte de energia, o segundo aqui, que sobe e depois vai decrescendo, ou seja, vai aumentando a capacidade e depois vai diminuindo a sua quantidade, que é a forma de energia em curto prazo. É a glicólise, que é a quebra da glicose, como nós vimos no ciclo de Krebs. Depois vai diminuindo a quantidade dele e aí por fim, o que fica mais por último é a fonte de energia, que são os lipídios, a gordura, que ela fornece muito mais ATP do que todos os outros, só que demora muito mais para ser quebrada. Então demora muito mais tempo aí para conseguir fornecer a quantidade boa de ATPs para a sua energia. Bom, esse slide resume o que a gente quer falar sobre o aeróbico em jejum. Então olha só, aqui tem o alimento, quando você come, aumenta a taxa de glicose no sangue. Para que esse açúcar seja usado, essa glicose seja usada, o pâncreas então é estimulado, um local chamado células de beta, onde tem as células que vão produzir a insulina. E a insulina
vai fazer com que o açúcar seja usado pelas células do músculo e também vá para o fígado para ser armazenado como glicogênio, ou seja, uma forma de energia armazenada que fica ali. Também no rim também e no músculo também. Então a insulina faz essa função, ela tira esse açúcar do sangue, coloca para dentro da célula ou para os tecidos muscular, fígado, renal, então células que forem usar o açúcar como fonte de energia. E quando a gente está em jejum, ou seja, quando a gente não come, nosso açúcar está baixo, e aí o corpo precisa manter o açúcar em níveis sanguíneos aceitáveis. Então aí você tem uma inibição das células beta, ou seja, você não vai mais secretar insulina, porque você não quer usar, armazenar aquele açúcar, você precisa do açúcar no sangue. Você vai estimular uma célula chamada alfa, células alfas do pâncreas, que vão estimular a produção do glucagon. Esse glucagon é um dos hormônios que vai atuar ali no fígado para quebrar o glicogênio, que é a fonte de energia armazenada, para liberar o açúcar para o sangue, para você manter a glicemia do sangue normal. Além do glucagon, existem outros hormônios chamados hormônios contrarreguladores. Esses hormônios são as catecolaminas, adrenalina, epinefrina, norepinefrina, que vão estar aí quebrando o glicogênio muscular para melhorar a quantidade de açúcar. O próprio GH também estimula, através do IGF-1, a produção aí da glicose, aumentar o açúcar no sangue. E o cortisol também. São alguns hormônios contrarreguladores que nós temos aí. E o fim do estoque, se você fica muito tempo de jejum ou que precisa fazendo muita atividade sem repor energia, mais ou menos cerca de 12 horas de jejum, você esgota esse glicogênio hepático do fígado, ou seja, sua fonte de energia do fígado ela é zerada, você consegue consumir ela toda só para manter o açúcar no sangue em níveis aceitáveis. E aí é aí que vem a história do aeróbico jejum. Então você fica um tempo que você está dormindo sem se alimentar, você vai usando esse glicogênio que tem no fígado como fonte de energia. Na hora que você vai fazer atividade física, você tem pouco glicogênio para ser usado como fonte de energia. Então você começa a usar também muito mais aí a gordura, que é o que está sobrando para a fonte de energia. É por isso que o pessoal faz o aeróbico jejum, acreditando-se que você já está esgotado, você tem pouco glicogênio. Outra fonte de energia é proteínas e gorduras, e as gorduras vão ser usadas como fonte de energia. Essa é a ideia que esse pessoal tem do aeróbico em jejum, faz perder gordura. Vamos lá, o jejum, considerações finais que nós temos aqui. A diminuição do glicogênio hepático, como nós vimos ali, renal, para que se mantenha a glicemia plasmática, quando você está em jejum. Então você vai diminuindo esse glicogênio, vai sendo quebrada essa fonte de energia para manter o açúcar no sangue em níveis aceitáveis. O exercício no jejum, uso de fontes energéticas alternativas, já que o glicogênio vai estar esgotado, para que haja contração muscular. Aí termina usando a gordura como fonte de energia. Os riscos de hipoglicemia, nem todo mundo vai conseguir fazer esse tipo de exercício. Passa mal, tem mal-estar, pode desmaiar, pode cair e ter traumas. Então nem todo mundo consegue fazer um aeróbico em jejum. São pessoas que terminam conseguindo manter ali o açúcar aceitável, senão abaixa muito o açúcar e você termina passando mal. Então não dá para você ir tentar fazer um aeróbico de jejum sem estar com alguém, um companheiro, um amigo. Você pode estar se machucando aí, passando mal, tendo que sentar, deitar ou até ser levado para o pronto-socorro. E é importante reconhecer esses sintomas de hipoglicemia ou mal-estar. Às vezes a pessoa só acha que está passando um pouco mal e continua ali na atividade, na esteira, fazendo alguma coisa e vai diminuindo mais o açúcar até a hora que ele desmaia e termina tendo alguns malefícios aí, quedas e traumas, machucados, enfim, o que não é interessante. Então falando um pouco aí mais da parte bioquímica, mesmo vocês saberem por que se acredita que o aeróbico jejum queima gordura, essa é a ideia principal. Os estudos, como eu falei no início aí do vídeo, eles não mostram que teve esse benefício, mas na prática muita gente faz, gosta, consegue fazer. Nem todo mundo consegue fazer esse tipo de atividade. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, aqui no vídeo tem os contatos, só mandar pra gente que a gente tenta responder para vocês.